Olá, Outono Meu Direito começou! E na semana do Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar sobre os direitos das mulheres. O que mudou, quais avanços, quais os desafios e como a gente pode superar cada um deles. E quem vai conversar comigo agora é a advogada Celiane Ferreira. Tudo bem, doutora? Tudo bem, te agradecer pelo convite, de estar aqui hoje com vocês, falando sobre um tema tão importante, que é o direito às mulheres, nós vamos tratar, e dizer que para mim é uma honra estar aqui. Doutora, quais são os principais direitos das mulheres que são garantidos aí pela legislação? Olha só, eu costumo falar, que hoje em dia falar sobre o direito das mulheres, aí no nosso âmbito jurídico, compõe, graças a Deus, um leque de direitos, digamos assim, Eu não poderia iniciar sem falar da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal, que lá em seu artigo 5º já trouxe várias disposições a respeito dos direitos das mulheres, e falar também da chamada Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que trouxe ali a coibição de práticas de violências contra a mulher, em razão do seu gênero, em razão de ser mulher. Mas, além dela, nós temos várias outras leis que ainda precisam ser lembradas, precisam ser visitadas, como, por exemplo, a Lei do Minuto Seguinte. A Lei do Minuto Seguinte, hoje, ela é uma lei muito importante, porque ela prevê o atendimento imediato e eficaz a mulheres vítimas de violência sexual. Então, se uma mulher ela sofreu um estupro, de imediato ela pode se dirigir a qualquer unidade de saúde, principalmente o SUS aí, ele deve sim abarcar essa mulher de forma imediata, ela se torna uma urgência em razão daquele ato sofrido. E aí fazer exames ali de imediato, imposição de medicamentos, para que ela consiga ter ali, pelo menos aquele mínimo, uma tranquilização enquanto mulher, Além da lei do Minuto Seguinte, que é uma lei que vem sendo muito falada nos últimos dias, porém, ainda não da forma que deveria, nós também temos a lei do feminicídio. A lei do feminicídio, ela incluiu dentro do Código Penal o feminicídio, como se fosse uma forma de homicídio qualificado, digamos assim. Então, o feminicídio, ele tem uma pena aumentada, se matar uma mulher ou praticar algum crime contra uma mulher em razão do seu gênero, em razão de ser mulher, automaticamente você já vai estar ali sendo julgado de acordo com, como se fosse o feminicídio. E nesse ponto, eu chamo a atenção também, pegando aqui um gancho, já para as situações em que algumas mulheres, elas vão até as DEANs, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, utilizar ali da lei, 11.340, que trata sobre a coibição de prática de violência doméstica e familiar, e por vezes elas não sabem, e muita gente não sabe, que o feminicídio, ele hoje é incluído como um crime hediondo. Então, o que seria um crime hediondo? É aquele crime quando não permite fiança, não permite a liberdade provisória. Hoje em dia nós temos um leque de crimes aí que é possível, haver uma fiança, ter uma liberdade ali provisória da pessoa, que está sendo julgada. Porém, no caso do feminicídio, além de não ser permitida a fiança, também não é permitida a liberdade provisória. Quais outros direitos, doutora, a gente pode falar também com relação a esses avanços que tivemos nos últimos anos? Pronto, ótimo. Como eu trabalho também não só com essa área do direito das famílias, direito das mulheres especificadamente, eu gostaria de entrar um pouco agora na área do direito médico e da saúde, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso hoje. E hoje em dia nós temos uma crescente, vou dar um exemplo agora, de casos de autismo. E por vezes nós sabemos que as mães, elas precisam ficarem há um tempo disposto para cuidar dos seus filhos, não só os filhos ali que não têm nenhuma especialidade, nenhuma deficiência ou autismo, mas elas precisam ter um tempo
para cuidar das crianças. E, por vezes, nós sabemos que é mais ela do que o genitor, nós sabemos disso. Então, nós temos hoje, embora não tenhamos ainda uma lei específica sobre isso, eu acho importante nós pontuarmos aqui que hoje há decisões no tribunal, né, no Poder Judiciário, que permitem que as mães tenham a jornada de trabalho reduzida para cuidar dessas crianças que têm essa especialidade, né? Uma criança hoje que tem autismo, ela tem no mínimo 20 horas de terapias para fazer. Ou tem outras, que eu digo mais, 40 horas. Então, como uma mãe, né, uma mulher aí, ela vai conseguir trabalhar aquela carga horária inteira, 40 horas por semana, 20 horas por semana, e não ter um tempo para o seu filho, para levá-lo às terapias. Então, é um assunto hoje que está sendo muito discutido, mas não só isso. Além dessa informação, dessa previsão aí que nós já estamos tendo, nós temos ainda, e aí agora dentro do direito eleitoral, que nós estamos caminhando para um ano político, a previsão da lei que fala sobre 20% das cotas, né? É obrigatório hoje que 20% das candidaturas, né, sejam femininas. Hoje, nós temos pouquíssimas mulheres inseridas no âmbito da política, no âmbito do direito eleitoral. Infelizmente, ainda é uma quantidade muito pequena em relação aos homens, nós sabemos disso, mas ter pelo menos esses 20% já assegurado é um grande avanço, porque antes a mulher ela sequer tinha direito a voto. Então, algumas mulheres precisaram lutar lá atrás para que hoje nós pudéssemos votar. Mas, além disso, não só votar, nós também queremos sentar nessas mesas, nesses lugares em que vão ser criadas as leis, em que vai ser tutelado o direito do povo. Então, uma senadora, uma deputada, uma presidenta, nós precisamos ocupar esses cargos e pensar nesse sentido, falar sobre essa lei, ainda mais um ano como esse, um ano político, é importante para que as mulheres elas se coloquem à disposição, elas vão à luta e digam assim, eu quero estar nesse lugar. E não só em relação ao direito eleitoral, caminha um pouquinho mais agora para o direito do trabalho. Nós temos algumas leis no âmbito do direito do trabalho, que eu vou falar mais um pouquinho adiante, mas especificadamente dentro do âmbito do direito do trabalho nós temos a previsão da igualdade salarial, nós temos a previsão da não discriminação em razão do seu gênero, nós também temos a proibição, né, do assédio, seja ele moral, seja ele sexual, no âmbito do trabalho. Então, são uma gama de leis que vem aí trazer para as mulheres um avanço, digamos assim. Se antes, nós lá na época, né, colonial, na década de 20 ainda não tinha esse leque, hoje nós vemos que há um avanço. Só que além do avanço, é necessário que nós saibamos desses direitos, a informação sobre esse direito é importante, então por isso que eu trago algumas dessas leis aqui hoje. Exatamente. Sobre o mercado de trabalho, né, doutora? Você já pontuou algumas leis aí que nos resguardam de certa forma, mas quais outros pontos também a gente pode abordar aqui para que as pessoas que estão nos assistindo fiquem cientes, né, disso? Em relação ao direito do trabalho especificadamente, hoje nós temos uma lei recente, que foi criada em 6 de julho de 2023, que é a Lei 14.611. Antigamente existia, e ainda existe, a lei que foi criada lá em 1999, que já previa sobre a não discriminação de gênero, né? Ou seja, no ano passado surgiu essa nova lei, que agora ela traz medidas mais efetivas para não discriminação de gênero, para não discriminação, e aí eu digo, né, mais especificamente em relação à mulher, né? Aquela lei, ela prevê, e aí eu vou listar algumas situações que a lei prevê para que fique melhor para quem está ouvindo. Primeiro, quando certa empresa, ela contrata uma mulher, hoje, imediatamente, né, vai ali existir homens, né, outras pessoas ali, talvez na mesma função que ela. E por vezes, hoje a gente sabe
que a desigualdade salarial ela acontece. Então, quando uma mulher ela tem um salário inferior ao homem e na mesma função, ou seja, a função o homem recebe X e ela recebe Y, trabalhando, né, na mesma área ali. Se isso acontecer, a mulher ela tem direito à equiparação salarial. Não só isso, a indenização por danos morais por ter sido, pelo valor que ela está recebendo ser inferior ao homem, né? Considerando que a função é a mesma, e não só isso, uma multa de 10 vezes a diferença do salário que seria devido, ou seja, nós temos aqui um valor X e ela deveria receber Y, e aí nesse caso o judiciário ele vai avaliar e verificar quanto que de fato ela deveria receber, multiplicar esse valor por 10 e com a multiplicação desse valor por 10 vai ser aplicada uma multa. Então, vai ter aí 3 situações. A equiparação do salário a partir dali, o valor que ela não estava recebendo, que já deveria receber, ela vai receber e ainda com uma multa de 10 vezes aquele valor e indenização por danos morais. Doutora, com relação a esse contexto, né, de direitos, na sua avaliação, o que ainda precisa melhorar? O que não está funcionando bem? Essa pergunta é um tanto quanto desafiadora, porque enquanto mulher, eu fico nesse pensamento constantemente, e ainda mais chegando aí, né, a Semana da Mulher. Então, o que é que eu penso, né, enquanto advogada, mas não só enquanto advogada, enquanto mulher? Nós, seres humanos, nós temos direitos e deveres. Todo ser humano, ele possui direitos e obrigações. Então, a partir do momento em que eu entendo que eu sou um sujeito de direitos, mas que eu também sou um sujeito de deveres, eu preciso entender que o outro, ele precisa ser respeitado. Porque, embora eu tenha o meu direito, o outro também tem o direito dele. Então, quando uma mulher ela é vista por um homem ou pela própria sociedade como um todo como um inferior, a partir daquele momento o ser humano está vendo ela como um ser humano de direitos menores. É como se nós víssemos uma mulher, o homem visse aquela mulher, melhor dizendo, como um sujeito, uma mulher com menos direitos que ele, digamos assim. Então, nesse momento, nessa situação, nós não estamos já respeitando. Então, e aí eu falo nós, porque às vezes nós mesmas não vamos à luta. E é importante que nós, mulheres, saímos de nossas casas, assim como fez aquelas mulheres que conquistaram o direito ao voto, que conquistaram ali leis sobre igualdade salarial, como a gente acabou de comentar, que conquistaram a Lei Maria da Penha. Então, essas conquistas, para que isso tudo acontecesse, foi necessário que mulheres e outras pessoas, juntamente com essas mulheres, outros homens, inclusive, que nós tivemos homens, de fato, que trabalharam, chegaram junto para que isso fosse efetivado, que as pessoas estejam preparadas, que as pessoas estejam ouvindo as mulheres e fazendo com que esses direitos, que hoje existem, mas ainda não são tão efetivados como já deveriam ser. Nós estamos num século tão avançado e pedir o mínimo ainda nos torna ainda mais vulneráveis numa sociedade como hoje. Então, falar sobre o direito da mulher, falar sobre uma conscientização, é necessário uma conscientização. Se eu, como eu digo e repito, tenho direitos e tenho obrigações, eu preciso cada vez mais ser conscientizada. Então, existir políticas públicas voltadas para isso. Hoje nós temos algumas, mas ainda assim é muito difícil. Buscar aí práticas, buscar aí leis que ajudem, que se conectem com outras leis para garantir esses direitos das mulheres, de estarem ali fora de uma visão de mulher que tem que ficar em casa, de mulher que só tem que cuidar do filho, de mulher que recebe ali uma violência do marido, né? Que sofre uma lesão, uma discriminação em razão do seu gênero, para que ela esteja em uma situação de igualdade em relação ao outro gênero, ao gênero masculino, né? Digo basicamente sobre isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Tô no Meu Direito.
Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra estar aqui. Doutor No Meu Direito vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre os direitos das mulheres, só que dessa vez focando na Lei Maria da Penha. Então não sai daí que eu volto já já. E é sobre a Lei Maria da Penha, essa importante ferramenta no combate à violência contra a mulher, que eu converso agora com a advogada Gabriela Rios. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia a todos. Conta pra gente quais são os principais tipos, de violência aí abordados por essa lei. A Lei Maria da Penha, que é 11.340, ela veio para nos informar que existem outros tipos de violência contra a mulher, que é inclusive um tema que eu sei que muitas pessoas não sabem e é importante a gente passar essa informação. São 5 tipos de violência contra a mulher: a violência moral, física, sexual, psicológica e patrimonial. A violência física é a que todo mundo conhece, que é o chute, o empurrão, a agressão. A violência sexual é quando você obriga aquela mulher a fazer qualquer tipo de atitude de cunho sexual ou inclusive passa por um assédio, por exemplo, proibir a mulher usar preservativo na relação sexual, ou então tomar sua pílula anticoncepcional, ou obrigar a mulher a praticar aquele ato sexual. Isso tudo está dentro da violência sexual. Já a psicológica é denegrar ou controlar as atitudes daquela mulher. O que seria isso? Chamar ela de louca, humilhar na frente das outras pessoas. Já a violência patrimonial é quando você causa um dano, uma subtração, uma destruição de, por exemplo, documentos, patrimônio, controla o dinheiro, controla o cartão. Isso está dentro da violência patrimonial. E a violência moral, acho que todo mundo já conhece também, é aquela violência de calúnia, injúria, difamação. Por exemplo, acusar, dizer que a mulher traiu, ou então causar algum tipo de mentira, falar alguma inverdade sobre aquela mulher. Então são esses tipos de violência que a lei estipula e traz essa informação para as mulheres. Isso, doutora, é um avanço? É um grande avanço? Com certeza, assim, eu digo que a Lei Maria da Penha, ela trouxe a informação. Antigamente, nós tínhamos aquele ditado de briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher. Sim. Na verdade, não, né? Nós temos um direito constitucional de ajudar aquela mulher que está precisando. Inclusive, essa lei, ela está sendo tão divulgada e tão importante para a nossa sociedade que a maioria dos juízes hoje em dia entende que o dano causado a essa mulher é um dano irre ipsa, o que seria isso? Um dano presumido. A mulher ela não precisa comprovar que sofreu um dano, basta a declaração dela, dos abusos que ela está vivendo, que o juiz aí sim já pode tomar uma atitude de imediato. E quais são as dificuldades que hoje a gente tem com relação a essa lei ser praticada, aplicada Perfeito. aos casos? Quais são as dificuldades? Bem, a lei realmente trouxe muitas atualizações, mas, infelizmente, nós temos que lembrar dos interiores do nosso Brasil. Muitas capitais já têm a Delegacia da Mulher, as varas de violência contra a mulher, que são órgãos especializados do Ministério Público para poder atender aquela mulher. Mas os interiores que não têm uma delegacia especializada, que não têm uma vara de violência contra a mulher, são lugares que a informação não chega, então elas não sabem o que é que elas podem fazer. Imagine só, a mulher foi agredida, chega na delegacia comum, é um delegado homem, ela já se sente meio que oprimida, sem contar do despreparo desses funcionários, desses servidores públicos, para poder atender essa mulher. Então, eu sempre falo, quem lida com mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, precisa ter uma coisa chamada que é empatia. Então, a lei ela trouxe muitas informações, sim, mas essa informação não chegou para todo mundo. O Brasil, hoje em dia, está no ranking do 5º país que tem mais violência contra a mulher. Então, a gente tem uma lei que está sendo eficaz, sim, mas essa lei não chegou em todos os lugares do Brasil. Infelizmente. Infelizmente. Pensando no contexto de Feira de Santana, doutora, quais são os mecanismos, as instituições que a gente tem quando o assunto é violência contra a mulher, é ir prestar uma queixa, Sim. é ter um apoio também? Nós temos a DEAN, que é a delegacia que é especializada para atender essa mulher nessa situação de violência e vulnerabilidade. Nós temos o Ministério Público, onde essa mulher pode ir lá e sem ajuda, sem advogado, ela pode pedir para o Ministério Público entrar com a petição inicial, que é um documento que se entra na Justiça para pedir, por exemplo, uma medida protetiva. Tem também a Delegacia Civil, não é o indicado, não, porque a gente tem a Delegacia da Mulher. Mas caso a mulher não possa ir lá, tem a Delegacia Civil, você pode procurar também a Polícia Militar, que vai estar fazendo essa triagem. Inclusive, a lei trouxe
que o juiz ele tem um prazo de 48 horas para deferir, para autorizar, conceder essa medida protetiva. Então, Feira de Santana, embora seja o interior, ele tem todos esses atributos, todas essas ferramentas para poder proteger a mulher. Com relação à medida protetiva, existem muitos questionamentos, né, também com relação a essa medida. É o que a gente tem hoje em dia, o que você observa com relação a essa medida protetiva? Ela é importante, mas em que ponto poderia ser melhorada? Pronto. A medida protetiva, a lei também trouxe as medidas protetivas de urgência, né? Que é, por exemplo, a suspensão do porte e o posse de arma, o afastamento daquele ofensor no lar conjugal que ele vivia, ele tem que manter o mínimo de distância possível entre a vítima, os filhos e as testemunhas. Ele tem que, inclusive, também prestar alimentos àquela criança. Então, existem vários tipos de medidas protetivas. Agora, o que falta ainda é a informação para aquela mulher que está sendo vítima de violência ter a coragem de denunciar aí na delegacia. Muitas vezes, por medo, ela chega aí, mas não denuncia. Ou então tenta desistir, se bem que hoje em dia, para desistir também, já é mais complexo, porque a gente tem uma obrigação, como eu falei para vocês, o delegado, o juiz, de não escutar de primeira aquela desistência da mulher, porque sabe que pode ser por ameaça, por opressão, por medo, por falta de informação. Então, a gente tem esse dilema, né? Temos aí a internet, Instagram, rede social, que traz essa informação, mas essa informação não chega para todas. Então, a gente ainda tem uma sociedade que é muito machista, mulheres que são vítimas de muita vulnerabilidade, falta de conhecimento e não sabem dessas medidas protetivas que a lei trouxe para resguardar a sua segurança e dos seus familiares, dos seus filhos, das testemunhas e de todo mundo que está nesse meio, nessa seara da violência doméstica. Falando ainda um pouquinho, doutora, sobre isso, na sua avaliação, falando sobre leis que protegem as mulheres, né? O que a gente ainda precisa avançar quando a gente pensa nesse cenário? Bem, eu sou a defensora da informação. Eu acho que hoje em dia nós temos muitos meios de trazer informação para essas mulheres. Trazendo agora um link com Feira de Santana, como você comentou, dia 24 de março vai ter a caminhada em combate à violência contra a mulher, que é uma parceria dos órgãos daqui de Feira, Ministério Público, OAB, os advogados e a ADEAN, onde a gente vai às ruas de Feira para poder informar e conscientizar não só mulheres, homens também. Porque a gente foca muito na mulher, mas esquece que esse problema vem de muito antes. Vem da criação da criança, homem e mulher. Então, são esses meios de informar, de caminhar nas ruas. Por exemplo, vai ter gente que vai estar nessa caminhada que não tem o conhecimento de mexer no Instagram. Então, acho que o importante é a gente tentar conscientizar pela informação. A mulher tem que saber os direitos que ela tem, as medidas que ela pode buscar e os meios. Por exemplo, ela pode ligar para o 190, que é a Polícia Militar. Caso ele descumpra a medida, o que é que eu posso fazer? Ligue para a Polícia Militar, que ele vai lá de imediato. Ou então o 197, que é a Polícia Civil. A mulher precisa saber onde se pedir socorro, onde ela vai buscar segurança. E esses órgãos têm que estar preparados para atender aquela mulher. Tem que ter essa empatia, não só da mulher, do homem também. Você falou algo interessante, doutora, importante também, de que esse papel da gente estar discutindo sobre os direitos, né, de proteger as mulheres, de garantir esses direitos, não é só um papel que deve ser cumprido por nós, mas também por todos. Sim, de toda a sociedade. Como eu te falei no início, a gente tinha essa crença de que não se pode interferir em uma briga de casal, mas nós temos o dever de interferir. É a vida daquela mulher que está sendo posta, né, em risco. Tem vários estudos que, inclusive, as mulheres que são vítimas de violência doméstica estão com depressão, transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático. Isso está acontecendo com frequência. Eu aposto que todo mundo que está assistindo essa entrevista conhece pelo menos uma pessoa que está sofrendo algum tipo de violência. E como foi dito no início, não é só violência física, não é só bater, é aquela violência também silenciosa. É a persuasão, é a violência psicológica, é proibir a mulher de usar alguma roupa, é proibir a mulher de, inclusive, sacar o seu dinheiro, por exemplo, uma mulher que já é aposentada, pegar o dinheiro daquela mulher. Então, são vários tipos de violências que as mulheres sofrem caladas. Então, cabe a nós, sociedade, os órgãos de proteção, ter essa empatia e respeito para poder ajudar. A gente precisa quebrar esse vínculo vicioso que vem de muito tempo atrás. Então, acho que o importante é a informação
chegar para essas pessoas de várias formas, como aqui na entrevista, ou numa caminhada na rua, ou pelo Instagram, por telefone, e tentar conscientizar a família, o homem que está com você, a criança que vem de pequena, é mexer com toda a sociedade no geral. Antes de finalizar, doutora, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente, para as mulheres que estão assistindo a gente, sobre essa questão dos direitos, né, de como elas podem se proteger, como elas podem denunciar também casos de violência. Ótimo. Bem, nós estamos na semana, né, do Dia da Mulher. Eu acho que nada mais importante do que reforçar que você, mulher que está passando por qualquer tipo de violência, não só a física, mas aquela violência silenciosa que só você sabe, que você não tem vergonha de contar, você não está sozinha. Busque ajuda, busque proteção. Você pode estar buscando ajuda na Delegacia da Mulher, ou então, se na sua cidade não tiver, você pode buscar a Delegacia Civil, buscar o Ministério Público, ir nas varas de violência contra a mulher, buscar um advogado e buscar ajuda de outras pessoas, dos seus familiares e contar do que está acontecendo. Essa luta não é só sua que está sofrendo, é minha também como advogada, mulher militante da área. É uma luta de toda a sociedade. E temos que conscientizar não só as mulheres, mas os homens também. Nossa sociedade é uma sociedade machista e a gente precisa quebrar esse vínculo vicioso. Isso acontece com a informação, empatia e conscientização. Então vamos juntos nessa luta, você não está sozinha. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. O Tô no Meu Direito fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.